Bom dia. Eu me chamo Ana Lorena, sou nutricionista de formação e professora de educação física. O meu mestrado foi em saúde, ambiente e sociedade da Amazônia, área de concentração e saúde coletiva. Então, desde o mestrado, eu já tinha um interesse voltado mais para a questão das políticas públicas. E no doutorado, o meu mestrado foi na UFPA, e no doutorado eu comecei a trabalhar com compostos do leite, especificamente oligosacarídeos, e em colaboração com outros compostos também. Trabalhei com algumas investigações. Foi quando eu despertei esse interesse de trabalhar os compostos do leite, os efeitos e as associações dele com a saúde da criança e que características maternas poderiam estar relacionadas à composição do leite. Especificamente no pós-doc, dentro do Observatório de Epidemiologia Nacional, eu comecei a investigar os poluentes orgânicos persistentes no leite materno e o desenvolvimento e crescimento infantil, né? E essa trajetória para estudar mais os poluentes do leite, ela veio também muito relacionada a como que a obesidade, o processo de sindemia global da obesidade pode ter alguma relação com esses poluentes do leite. Então, o caminho que a gente vai propor aqui, né, que eu convido todos, é, primeiramente, entender o que são esses persistentes, poluentes orgânicos persistentes, que a partir de agora eu vou chamar de POPs, né, e o contexto histórico, porque eu penso que não tem como a gente pensar nos poluentes ambientais sem saber qual é o arcabouço histórico por trás disso e como que são as questões ambientais que nos trouxeram até esse momento, e levando, inclusive, a uma reflexão para o cenário brasileiro, né? Posteriormente, a gente vai falar sobre algumas associações dos poluentes com a saúde humana, né? Com alguns desfechos da saúde humana. Então, apesar de eu ser da epidemiologia, eu fiz o dever de casa direitinho da fisiologia, estudar e explicar melhor como que esses POPs podem agir, inclusive como disruptores endócrinos, e afetar a saúde humana. E aí, posteriormente, a gente vai falar quem está mais exposto e por que são as crianças as mais expostas, né? A gente vai dar algumas explicações e ver o que tem na literatura de discussão sobre como as crianças podem ser as principais afetadas por esses poluentes e contaminantes ambientais. E, por fim, eu vou falar do meu trabalho, né, que é o segundo artigo do meu pós-doc, que é a associação dos POPs com o crescimento e desenvolvimento infantil. Então, primeiramente, para entender o que são esses poluentes orgânicos persistentes, né, os POPs, eles são compostos químicos tóxicos que são produzidos por poluentes ambientais. A gente vai ver que tem algumas classes desses poluentes. Eles podem, inclusive, ser produzidos de forma não intencional, que é uma dessas classificações, mas, de maneira geral, a produção industrial, a produção de bens de consumo, né? A própria tem uma categoria específica de retardantes de chama, por exemplo. Questões que estão no nosso cotidiano, elas produzem esses corpos, né? E a principal via de contaminação vai ser o meio ambiente. Porque esses poluentes, esses corpos, eles têm tempo de meia-vida, geralmente muito longos, o que faz com que eles se acumulem, principalmente em organismos vivos, principalmente também por conta da lipofilia que eles têm. Então, eles facilmente se acumulam em tecido adiposo, em fluidos corporais adiposos e até o meio ambiente também. Eles podem se bioacumular, portanto, no solo, na água e podem ser facilmente transportados pelo ar, pela poeira. Também tem uma ampla distribuição espacial por conta dessa característica, o que faz com que eles possam ser encontrados em locais que eles nunca foram produzidos, né? Então, a principal característica deles, que a gente pudesse, né, pontuar, seria o fato deles serem recalcitrantes, ou seja, permanecerem, serem perenes, né, ao longo do tempo. E também os bicos, eles têm uma capacidade de estarem onipresentes em diversos espaços, inclusive naqueles nos quais eles não foram produzidos. Desde 2004, com a Convenção de Estocolmo, da United Nations Environmental Programme, a gente tem algumas estratégias de enfrentamento, estratégias globais de enfrentamento do avanço desses poluentes orgânicos persistentes. E dentre os acordos, a gente tem a exigência da redução ou eliminação da emissão de POPs, né? O compromisso com a não produção ou uso de produtos químicos. Além disso, constantemente, a cada revisão, novos POPs são adicionados a essa lista.
né? Então, começou lá em 2004 uma lista de 12 POPs, e atualmente a gente tem muito mais outros POPs, que no caso aqui são 34, né? Como que esses POPs podem ser classificados? A gente tem os pesticidas diretamente utilizados, então atualmente a gente tem em torno de 17 pesticidas classificados como POPs nessa lista da Convenção de Estocolmo. A gente tem 15 produtos químicos industriais, que são oriundos da produção industrial, e a gente tem outros 7 subprodutos que não são intencionais, ou seja, que são produzidos de forma intencional nesses processos de industrialização. É importante frisar que o mesmo componente ele pode, dependendo da sua característica, se classificar dentro dessas 3 categorias. Então, o que a gente tem de caminhada até aqui, né? A gente tem a lista desses poluentes, a gente vai ver que os principais que a gente vai trabalhar é o DDT, que foi amplamente utilizado, principalmente no Brasil, né? Mas a gente tem outros como o aldrin, o clordano, que é um composto que a gente também vai trabalhar, heptacloro, mirex, são pesticidas que foram utilizados no âmbito da produção de alimentos, principalmente lá atrás, para trás, né, antes da década de 60. Então, dependendo do país, a gente vai ver que a gente teve uma permanência do uso desses pesticidas. Outros industriais muito comuns são hexaclorobenzeno e as bisfenilas policloradas, que são os PCBs, né? Como a gente vê, como eu falei anteriormente, a gente pode ter o mesmo poluente classificado dentro de 2 categorias, né? Ou seja, o hexaclorobenzeno, que é o HCB, ele pode ser também produzido de forma não intencional. E ao longo do tempo, a gente teve um avanço, né, na lista desses poluentes orgânicos persistentes. E a gente atualmente tem, inclusive, de acordo com a última COP, a inclusão de outras categorias que estão em revisão para serem incluídas dentro dessa lista. O Brasil ele é um dos países que assinou a Convenção de Estocolmo, né? Atualmente a gente tem um total de 185 países que fizeram, eles fazem parte desse acordo. Chama atenção aqui para os Estados Unidos, né, ausente da lista dos países que fazem parte. E aí eu entro um pouco no contexto histórico, pegando como exemplo o DDT. Né? Lá no século XX, e aí eu acabei focando no DDT, porque se a gente fosse falar de todos os compostos, a gente ficaria aqui horas falando só sobre isso. Né? Então, antes de falar do DDT, esses POPs, muitas das vezes, a maioria delas, foram largamente utilizados, inclusive atualmente estão banidos. Né? Mas lembrando que eles eram produzidos justamente com a ideia de serem perenes, de durarem para sempre, porque era esse o objetivo deles, de não serem, então, metabolizados. Né? Então, lá no século XX, o DDT, que é o diclorotrifluoretano, ele foi largamente utilizado como defensivo agrícola. Né? No Brasil, a comercialização passou a ser proibida em 1985. Eu destaco que, no continente europeu, por exemplo, essa proibição ela aconteceu alguns anos antes, ali em volta da década de 60, se não me engano. Então, esse lastro de diferença, ele faz muita diferença no que a gente encontra hoje, em pleno 2020, 2021, 2022, 2023, com os artigos produzidos, em relação à comparação de concentrações presentes em fluidos corporais humanos. Né? Então, a gente teve a proibição de comercialização em 1985, contudo, com relação às epidemias de dengue, malária, ele foi liberado para ser utilizado com a finalidade de saúde pública até 1995. Mas foi apenas em 2009 que qualquer tipo de importação e estoque foi proibido no Brasil. Então, a gente vê que tem aí um espaço temporal bem grande, né, para a gente ainda ter aí a permissão de DDT. E aí esse é só um dos exemplos, a gente tem outros poluentes, né? O próprio hexaclorobenzeno foi proibido, mas a gente, só para trazer como exemplo do quanto que não basta proibir, a gente tem um certo tempo para que essas ações entrem em vigor, ou particularidades mesmo, como é o caso aqui da utilização do DDT com a finalidade de políticas públicas. Então, especificamente agora falando da ação desses POPs na saúde humana, a principal característica deles, como eu falei lá atrás, é que eles são lipofílicos. Por esse motivo, eles podem facilmente interferir na saúde humana e animal.
Eu chamo a atenção para a saúde animal, porque se a gente pensar no macro, a gente pensa em cadeia alimentar. E essa pode ser uma principal via de contaminação da saúde humana. Então, eles vão agir como importantes desreguladores endócrinos, afetando de forma significativa processos metabólicos e regulações hormonais. E uma outra coisa que eu chamo a atenção também é que a gente não está falando apenas de grandes desastres ambientais de contaminação, né? Na aula da professora Ruth, ela falou de alguns exemplos de alguns grandes desastres de contaminação, mas eu acho que o principal ponto, principalmente no trabalho que eu realizei, é falar desses efeitos subclínicos ou até mesmo clínicos de baixas dosagens que são encontradas sem esse contexto de grandes contaminações. Aquilo que está presente no nosso cotidiano, né? De forma silenciosa e menos pronunciada. Então, esses POPs, eles vão agir como em processos metabólicos diversos, inclusive mediando regulações hormonais. E aí esse é o principal, não só o único, mas um dos principais pontos de ação dele, né? Esse processo de regulação hormonal alterada que vai dar uma diversa e uma ampla possibilidade de ações na saúde humana. E aí, pelo fato deles serem lipofílicos, a gente tem que todas aquelas matrizes e tecidos que são caracteristicamente ricos em lipídios vão ser fortemente afetados, como é o caso do leite materno, do sangue e do tecido adiposo. Eu chamo a atenção para o leite materno porque quando a gente pensa em soro, por exemplo, eu tenho ali a exposição de um indivíduo. Quando eu penso no leite materno, ele é uma das matrizes principais de monitoramento, porque eu tenho não só o lastro de exposição ao qual a mãe pode estar exposta, mas também potencialmente ao qual aquela criança será exposta ao longo da vida, né? Aliás, principalmente no começo da vida. E aí, por esse motivo, a gente tem, dentro da UNEP, uma plataforma de monitoramento e traz como uma das principais matrizes o leite humano aqui, de forma internacional e global, né? Você consegue, então, acessar essa plataforma, é um dashboard, né, em que você consegue fazer de forma descritiva, avaliar as concentrações ao longo de várias partes do mundo, e é bem interessante. Inclusive, a gente tem alguns dados de 2012, 2008 a 2012 do Brasil, no leite humano. Provavelmente com o pessoal da Fiocruz, que foi quem fez essa parceria lá atrás para investigar e biomonitorar, né, as concentrações no leite humano. Então, é extremamente importante essa avaliação, para além de outros matrizes, obviamente, como o solo, a água e o ar, né? Falando especificamente dessa parte de ação, né, dos POPs na saúde humana, a gente tem um papel importante dentro do metabolismo glicídico, né? Os poluentes orgânicos persistentes, eles podem agir de forma tóxica em células beta. Isso vai afetar de forma preponderante não só a glicose sérica, né? Mas também a insulina plasmática, seja elevando as concentrações ou reduzindo as concentrações, as duas vias são possíveis, principalmente relacionados aos PCBs e os retardantes de chama, né? Além de atuar especificamente na redução da função das células beta. Então, a gente vê que cada um dos pesticidas, foram encontrados, né, em ações específicas, e isso é muito importante, a gente vai falar mais lá na frente, quando a gente falar de criança, às vezes eles têm alvos específicos, e isso vai fazer com que esse papel de atuação seja extremamente exacerbado. Né? Ainda sobre esse estudo do Royek, ele faz aí um comparativo não só de estudos experimentais, in vitro, in vivo, né, em roedores, mas ele também traz estudos em humanos, onde a gente percebe que os PCBs e os que são as bisfenila-policloradas, né, e os OCPs, que são os pesticidas organoclorados, que são os mais comuns, né, encontrados, principalmente no leite e no soro humano, eles foram associados não só à glicemia de jejum, mas a redução da resposta à insulina e também a uma elevação da diabetes tipo 2, elevação da frequência. E o mais importante que eu deixei grifado aqui, ó, não foi em uma relação de ocupação, de exposição ocupacional, e nem mesmo em altas doses, mas foi em uma população em geral. Ou seja, aquele efeito que a gente comentou lá no começo, silencioso, ele é tão preocupante quanto, obviamente, as
exposições ocupacionais em altas doses. Especificamente em relação a tecidos específicos, né, a áreas específicas, a toxicidade dos POPs, de acordo com essa revisão sistemática que analisou, né, a presença dos POPs e as suas ações na saúde humana a partir de análise de proteômica, a gente pode observar cardiotoxicidade com históricos de arritmia e doença cardiovascular, hepatotoxicidade com disfunção do metabolismo hepático e efeito citotóxico, reprotoxicidade ou desregulação endócrina com diversas disfunções de espermatogênese. A gente vai ver que existem algumas coisas que são sexo específicas, né? Especificamente em homens, e disfunções ovarianas e endócrinas em mulheres. Toxicidade do desenvolvimento, aí já pensando, né, em efeitos na criança, isso pode afetar o desenvolvimento infantil. Especificamente, a neurotoxicidade ela pode ter tanto efeitos em relação à neurodegeneração, quanto efeitos neurotóxicos. E aí isso vai vir de encontro ao que a gente vai falar posteriormente de como esses POPs podem agir nas alterações encontradas no desenvolvimento infantil. Além disso, eles vão também afetar o desenvolvimento, a questão do sistema imunológico, que é outro fator extremamente importante, lembrando que a criança ela vai adquirindo um processo, um amadurecimento imunológico ao longo do seu início de vida. Então, se eu tenho uma exposição prévia de POPs nessas crianças, eu vou ter esse processo de imunotoxicidade ainda mais exacerbado. Ainda a toxicidade do tecido da bexiga. Especificamente, em relação a substâncias PER e polifluoroquil, são mais recentes incluídas entre os POPs. Eu trouxe aqui porque ela vai ter um papel importante em doenças da tireoide. De maneira geral, os POPs eles podem agir como reguladores, disruptores endócrinos nas ações tireoidianas. Isso vai ter impacto não só no desenvolvimento cognitivo, pensando em crianças, mas também na questão do ganho de peso, né? A gente vai ver um pouco melhor mais lá na frente. Aumento dos níveis de colesterol, então, doenças hepáticas, doenças renais, e especificamente, eu trouxe esse estudo por conta da ação específica na gestação. Então, uma das formas de a gente ter os efeitos avaliados na infância não são só via leite materno, mas também via exposição materna pré-natal. Então, essa mãe que foi exposta a grandes quantidades de POPs antes da gestação e durante a gestação, ela pode ter alteração desde do intraútero, né? Inclusive com ações via placenta, de permeabilidade placentária dessas substâncias. Isso pode afetar a criança e alguns dos efeitos, especificamente dos PIPAs, são baixo peso ABC, obesidade, puberdade precoce, entre outros fatores, como a gente viu lá no anterior, como a questão de fatores relacionados à espermogênese nos outros, né? Esse aqui foi o nosso primeiro artigo do pós-doc. Então, a gente investigou de que forma a dieta materna e a presença de sobrepeso e obesidade dessa mãe, né, partindo do pressuposto de que ela foi exposta ao longo da sua vida a esses POPs, de que forma isso poderia estar associado às concentrações de POPs no leite. Então, a gente encontrou que altas concentrações de lipídios no consumo materno foi diretamente associado com as concentrações de hexaclorobenzeno, que foi banido há anos atrás, né? Além disso, a gente encontrou também que a presença de obesidade pré-gestacional, ou seja, antes, né, da concepção, ela foi associada a maiores concentrações de DDE. DDE é o metabólico do DDT, ou seja, não só a concentração do DDT, mas os produtos metabólicos que ele pode gerar podem afetar também a saúde, né? E eu chamo a atenção de que esse DDE foi encontrado em praticamente 99% das nossas amostras de leite e DDT em 50% das amostras. Então, se a gente for lembrar lá no começo, o DDT foi banido permanentemente em 2009. A gente está falando de amostras de leite que foram coletadas entre
2017, as mulheres foram recrutadas entre 2017 e 2019, mas a coleta de dados foi até 2020. Então, a gente tem aqui mulheres ali, entre essa janela de 2017 e 2020, com DDT no leite, 10 anos, né? Então, é bastante tempo. Além de bisfeninas policloradas e outros PCBs, totais de PCBs, os PCBs mais, 4 PCBs mais frequentes e os POMs. Então, a gente vê que, em geral, nas nossas amostras, o que foi mais associado foram as categorias dos pesticidas organoclorados, as bifeninas policloradas, foram os principais conjuntos de poluentes que foram encontrados e relacionados com a obesidade materna pré-gestacional. O que é extremamente plausível, porque a gente falou que eles são lipofílicos. Então, quanto mais, obviamente, tecido adiposo, mais potencial essa mulher tem de acumular. Mas lembrando sempre que é uma reflexão que eu trago, que não é a responsabilidade pura e simplesmente dessa mulher o excesso de peso. É todo um contexto, né, de acesso a serviços de saúde, para a promoção de um planejamento gestacional adequado, de uma saúde pré-concepção, né? A gente tem aí um contexto de sinemia global e volta por alimentos ultraprocessados e uma série de outros fatores que podem contribuir com mais essa questão que está relacionada aos poluentes orgânicos persistentes. E aí, então, a gente chega nas crianças, né? Quem está mais exposto e por que são as crianças as mais expostas? Então, a primeira explicação para essa alta vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade das crianças, é que elas têm uma maior frequência respiratória, né, mais acelerada, na verdade, do que outras fases da vida. Então, essas incursões respiratórias, obviamente, vão captar mais ar, e isso vai fazer com que ela entre em maior quantidade, entre em contato com maior quantidade de poluentes que estão aí no ar. Outro fator importante é que elas vivem mais perto do chão. Esse processo, né, de contato com o chão, de contato que faz parte do pleno desenvolvimento infantil, infelizmente acaba as colocando em maior contato com um dos principais fatores contaminantes, que é o solo. Mais uma vez eu chamo a atenção que a estratégia não é, né, tirar as crianças do chão, até porque isso faz parte do processo de desenvolvimento dela. Mas pensar como que as estratégias de enfrentamento e controle desses poluentes precisam ser urgentes, né? E são mais propensas a metabolizar os desreguladores endócrinos, seja porque elas estão em processo de desenvolvimento imunológico, ou seja porque, se a gente for pensar em dose e resposta, a estrutura corporal infantil é menor do que uma adulta. E o processo de metabolização é outro, né? Então, obviamente, numa questão quantitativa, elas estão muito mais suscetíveis. Além disso, a gente precisa pensar que as crianças estão, as células, as estruturas, os tecidos e órgãos, estão em pleno desenvolvimento. E, por esse motivo, estão muito mais sensíveis, né, a contaminantes e às ações desses contaminantes do que adultos ou outras faixas, ou ciclos da vida, por exemplo. Então, por esse motivo, todo esse período, a gente pensa, inclusive, né, em epigenética e o papel que essa epigenética pode ter, né, a gente vai ver lá, quando a gente for falar da discussão, de que forma o conceito DORAD pode estar relacionado com esses desreguladores endócrinos, né, apesar desse comportamento que a gente vai ver que horas parece positivamente relacionado com o ganho de peso, horas parece negativamente, mas se a gente for traçar uma linha do tempo, a gente vê que tem alguma lógica por trás disso. E até mesmo com uma restrição a periparto e pré-natal, restrição de crescimento intrauterino, uma característica que tem que ser o quê? Obesidade a longo prazo. Então, completamente dentro da lógica, né, do pensamento do Donat. E pensando no conceito epigenético, isso pode ser, inclusive, repassado, né, para as gerações posteriores. Alguns achados relacionados ali à saúde infantil, né? A gente viu que, o ano de 2021 viu que o nível sérico materno de beta-hexaclorohexano, que é um pesticida, né, um POP, no cordão umbilical foi negativamente associado ao desenvolvimento motor de crianças pequenas, né, ali entre 18 meses. E que o status pré-natal de DHA pode modificar em algum grau os efeitos dos POPs no desenvolvimento infantil. Então, já lançando mão de uma estratégia aí potencialmente protetora, né? Outro estudo
que fez a relação entre as concentrações séricas, a placenta e os tecidos fetais, porque ele trabalhou com morte, com natimortos, então ele pôde dosar, ele viu que as concentrações de tecidos cerebrais, cardiovascular, pulmonar, né, hepático e tecido adiposo teve uma proporção muito maior do que a placenta e o soro materno. Então, é como se o que a gente está encontrando no soro e na placenta fosse a ponta do iceberg do que de fato está acontecendo lá nos tecidos infantis, né, nos tecidos das crianças. E eu não podia deixar de falar, obviamente, do projeto PIPA, que tem os seus primeiros dados aí já publicados, que foram os dados do projeto piloto, que são extremamente importantes, porque eles fizeram isso de forma longitudinal, esse acompanhamento e o efeito disso de forma longitudinal, né? E são dados da população brasileira, e eles encontraram também essa relação, eles avaliaram soro materno, placenta e leite, né? E encontraram aí alguma relação das concentrações do leite mais elevadas do que outros, dependendo do POP, do que outros tecidos e outras amostras, né? Lá na discussão eu vou falar um pouco mais do PIPA. Agora, especificamente falando sobre o meu trabalho, né? Que foi com a Associação dos Poluentes Orgânicos Persistentes com Crescimento e Desenvolvimento Infantil, a gente tem, eu sempre gosto de começar falando isso, o leite ele continua sendo um alimento condicionalmente perfeito para a saúde infantil, porque ele consegue se adaptar às necessidades da criança, né? Mas uma vez que o binômio mãe e crianças seja exposto a condições ambientais adversas, esse processo ele vai ser negativamente afetado, né? E, como eu falei lá no começo, esse leite ele é a matriz primária para o monitoramento das contaminações por POPs, porque ele consegue abarcar tanto as contaminações às quais a mãe é exposta, quanto aquelas às quais a criança é exposta, né? Mas eu ressalto, de forma bem otimista, que no estudo do Vandenberg de 2017, ao comparar, né, fazer um estudo de tendência de 2010, de 2000 a 2010, ele viu que os aspectos positivos do leite, eles sobrepõem os possíveis riscos dos poluentes orgânicos persistentes. Então, acho que isso é um ponto extremamente importante para ser levantado, né? A gente não está aqui falando de poluentes orgânicos persistentes e dos efeitos que eles têm na saúde da criança, com o intuito de tirar o aleitamento materno de jogo, mas pelo contrário, com a estratégia de proteger e promover o aleitamento materno, né? Então, que estratégias podem ser criadas para que esse ato tão importante para a saúde da criança seja garantido com segurança? Então, o objetivo desse trabalho foi explorar a associação entre as concentrações de 15 diferentes POPs no leite humano coletado de 2 a 50 dias após o parto e a trajetória de crescimento e desenvolvimento infantil ao longo do primeiro ano de vida, considerando o possível papel de diferença entre os sexos das crianças. Então, a gente teve o acompanhamento de 68 mulheres e seus filhos, com uma linha de base de 28 a 35 semanas gestacionais. A gente pegou várias informações da mãe, né, sociodemográficas, entre outros marcadores importantes. A gente avaliou amostras do leite, agrupando, né, coletas de leite com as concentrações de POP, com cromatografia gasosa, com espectrometria de massa, desculpa. Essas amostras foram coletadas em uma clínica da família, na Zona Norte do Rio de Janeiro. É importante falar que essa clínica da família, ela se encontra em um território que tem um histórico muito importante de trabalhos e atividades petrolíferas, inclusive com histórico de vazamento, né, de petróleo, enfim. Então, esse contexto, né, ambiental desse território é importante. É uma comunidade, em geral, de baixa renda, né? E aí essas amostras foram coletadas pela própria participante manualmente na unidade de saúde. A gente armazenava a -20, posteriormente trazia para o UFRJ para ser armazenada no -80 com controle de temperatura, e depois ela foi transportada em gelo seco também com controle de temperatura, esse conjunto de amostras, né? Para a Finlândia, onde foram analisadas as amostras para os diversos poluentes que a gente trabalhou. A gente avaliou tanto a antropometria, utilizando as curvas de crescimento do OMS, quanto o desenvolvimento utilizando o United States Questionnaire, que foi uma escala adaptada transculturalmente para o Brasil.
né? Então, a gente aplicou ela de 28 a 50 dias e fez as medidas antropométricas da criança também, 6 meses e 12 meses após o parto. Importante destacar que a gente não trabalhou com as medidas brutas de crescimento infantil. A gente não trabalhou com peso, crescimento e perímetro cefálico, por exemplo. A gente precisava relativizar para saber o impacto que esse POP poderia ter com a adequação ou não desse crescimento. Então, a gente calculou o Z-score de acordo com as curvas de crescimento, numa ideia de tentar pensar essas possíveis classificações, e ainda que a gente não tenha trabalhado com as variáveis categóricas, né? Para crescimento, a gente trabalhou com o Z-score contínuo, e para o desenvolvimento, a gente trabalhou com as pontuações, considerando as contínuas também ao longo do tempo. Então, inicialmente, né, a gente já tinha visto lá no outro, só um destaque importante, a gente já tinha visto no outro estudo que a gente não tinha encontrado diferenças temporais entre 2 a 8 dias, 2 a 18 dias, desculpa, aí está faltando umzinho, e 28 a 50 dias pós-parto. Por esse motivo, a gente agrupou as amostras, né, criando aí um intervalo de 2 a 50 dias pós-parto, de forma que cada mulher ficasse apenas com uma amostra, então sem amostras repetidas no tempo. Então, a gente teve uma amostra final de 68 mulheres, e de crianças a gente teve 66 crianças com o desenvolvimento e crescimento avaliado com um mês, 50 com 6 meses e 45 com 12 meses, aí com uma visível perda de segmento, mas a gente usou modelos estatísticos que de alguma maneira dessem conta dessas possíveis perdas, sem tentar gerar tanto viés nos resultados. A gente trabalhou com os POPs da seguinte forma: aqueles que foram quantificados em pelo menos 90% ou mais das amostras, a gente trabalhou com as concentrações contínuas, de forma que o limite de quantificação dos POPs ele foi arbitrariamente reduzido à metade. Então, aquelas mulheres que encontravam abaixo do limite de quantificação, elas tiveram, o limite era fixo, né? Elas tiveram esse valor reduzido à metade, por entender que essa é uma limitação do método. Eu não posso dizer que é zero a concentração daquela mulher, mas também não posso dizer que é o limite de quantificação. Então, por essa forma, a gente tem aí outros artigos da literatura que fizeram essa mesma estratégia, a gente reduziu o limite de quantificação à metade para que pudesse trabalhar com esse conjunto de dados contínuos, que aí são aproximadamente 10% das amostras que estavam no limite de quantificação, né? Para aquelas amostras que foram quantificadas entre 50% e 89% das mulheres, a gente trabalhou com categorias. Então, quando a gente tinha acima do limite de quantificação, a gente trabalhou com presença do copo no leite, e aquelas que tinham um limite de quantificação, que a gente não sabe se é abaixo ou não, porque elas atingiram ali o limite, a gente trabalhou com ausência. Então, a gente trabalhou os copos dessas duas formas, presença e ausência, e concentrações contínuas em picograma por ml. A gente utilizou modelos lineares de efeitos mistos. Então, primeiramente, a gente fez uma investigação da trajetória das crianças ao longo do tempo, para saber se esse score dele aumentava, reduzia, permanecia igual. Então, a gente esperava que minimamente não tivesse tanta alteração de score Z, porque a gente espera que as crianças se mantenham, lembrando que score Z não é a medida bruta, né? Então, a gente espera que as crianças se mantenham saudáveis ali ao longo do tempo. Então, não tenha tanta flutuação de Z-score. E a gente espera que as pontuações, né, de desenvolvimento, se as crianças são todas saudáveis, tendam a melhorar que é esse o comportamento. E foi nesse sentido que a gente também fez as interações com o sexo infantil, para ver se essas trajetórias eram modificadas de acordo com o sexo da criança ou não. E, finalmente, para avaliar, depois de ver as trajetórias como um todo, para avaliar a associação entre os poluentes com leite e as trajetórias, a gente também usou o LMR. Importante frisar que a gente corrigiu todos os modelos para múltiplos, por múltiplos testes, porque são 15, né, mais a gente trabalhou não só com as concentrações individuais de POPs, mas os linfamentos, total de POPs, total dos 4 PCBs mais prevalentes, total dos 2 organoclorados mais prevalentes e total de PCBs. Então, foram 19 exposições. 5 desfechos de crescimento, pois Z-score peso paridade, estatura paridade, peso para o comprimento, IMC paridade e perímetro cefálico paridade. E 5 desfechos de desenvolvimento, comunicação, coordenação motora grossa, coordenação motora fina, resolução de problemas e pessoal social. Então, são
infinitos modelos, né? São muitos modelos. Então, por esse motivo, a gente corrigiu para múltiplos testes para tentar tirar o viés do falso discovery rate, né? Das falsas descobertas. Então, as estimativas que você apresentadas aqui já são corrigidas com o Benjamin Rockeberg, que é o teste para múltiplas comparações. Os confundimentos, eles foram com base no modelo teórico do gráfico pacífico direcionado, que é uma estratégia onde a gente implementa todas as variáveis que estão envolvidas no modelo teórico e o próprio programa vai sugerir quais seriam os ajustes mínimos, evitando assim que a gente tenha um superajuste dos modelos, né? Então, para as associações dos ex-corpos, as associações dos POPs com os ex-corpos de crescimento, a gente teve como ajustes peso ao nascer, status de amamentação, ganho de peso total, idade gestacional ao nascer, leptina sérica, escolaridade materna e IMC. E para os modelos como desenvolvimento, peso ao nascer, ganho de peso total, idade gestacional ao nascer, e gestão energética materna, durante a gestação, escolaridade materna, né, que intimamente relacionado tanto com o desenvolvimento quanto as concentrações de POPs, IMC e paridade. O estudo ele foi, né, avaliado e aprovado pelo CEP, tanto da maternidade escola da UFRJ quanto da Secretaria Municipal de Defesa Civil do Rio de Janeiro, foi aprovado. E a gente passa então para os resultados. Então, o nosso conjunto de mulheres, eles tinham mediana de 26 anos e 12 anos de estudo, que equivale ali aproximadamente a mais que o ensino médio, né, praticamente ensino médio completo. Quase 50% das mulheres eram eutróficas no momento pré-gestacional, 58,2% se autodeclararam pardas e pardas, pretas e pardas, 85% declararam viver com o companheiro e 55%, quase 56%, eram primíparas. Em relação às crianças, a gente foi fator de inclusão, né? Apenas crianças que foram termo, então a mediana de idade gestacional ao nascer foi de 39,4 semanas, 82,4 apresentavam peso ao nascer adequado para a idade gestacional, né, de acordo com o Interglobo, 62,2% estavam em aleitamento materno exclusivo no momento da coleta de amostra de leite. Com 6 e 12 meses, menos de 7% das crianças apresentaram baixa estatura, elevado peso ou perímetro cefálico paridade. Ou seja, a gente vê que as crianças estavam ali no intervalo de adequação para o crescimento, né? Maior frequência de lactentes na zona de monitoramento, que seria o risco para inadequação. Então, a gente não teve lactentes com inadequação de desenvolvimento, dado que a nossa escala avaliou o rastreio. E também porque a nossa fonte é uma fonte de crianças e mulheres saudáveis, a gente excluiu doenças crônicas não transmissíveis, doenças contagiosas e tudo mais. Então, esse perfil de crianças que a gente encontrou é completamente plausível com esse ponto com esses critérios de elegibilidade, né? Então, os domínios do desenvolvimento que tinham maior frequência, de crianças com risco, né, na zona de monitoramento, foi comunicação e resolução de problemas, com 1 mês, habilidade motora grossa e pessoal social, com 6 meses, e habilidade motora fina, resolução de problemas e pessoal social, aos 12 meses. Como eu falei lá em métodos, a gente investigou primeiramente ali a trajetória de crescimento das crianças, né, ao longo do tempo. E a gente viu que MC paridade e peso para o comprimento foram os únicos scores, eu acho que está pequenininho, mas dá para ver, o C e o D. Foram os únicos que a gente teve um comportamento ascendente, indicando que essas crianças, apesar de estar no intervalo de adequação, elas tiveram um avanço, um aumento dos scores de peso para o comprimento e de MC paridade. A gente não pode afirmar que elas eram obesas, né? Estavam em situação de obesidade, e a gente tem aí a maioria das crianças ainda dentro do intervalo de normalidade. Mas a gente observa que lá na linha tracejada vermelha, né, que seria ali o sobrepeso, e a laranja risco de sobrepeso, com 12 meses, a gente tem mais crianças indo para essa área, né? E peso para o comprimento também. Com relação ao desenvolvimento, também dentro do que a gente esperava para a maioria dos domínios, a gente teve um aumento das pontuações de desenvolvimento ao longo do tempo, exceto ali para o pessoal social, que a gente não teve nenhum comportamento de alteração ao longo do tempo, permanecendo ali muito semelhante.
ainda que a gente tivesse um crescente das crianças. Pessoal social é a relação afetiva, ele avalia como que a criança lida com o externo, lida com as pessoas que estão com ela, que são cuidadores principalmente, que são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança, né? Então, uma coisa que é muito relacionada, por exemplo, com o domínio pessoal social na literatura é o vínculo mãe-bebê, que é estabelecido lá pelo contato pele a pele, no primeiro momento do nascimento da criança. Então, tem a ver com vínculo, tem a ver com as relações que ela estabelece com outros adultos que cuidam dela, ou até mesmo, uma das perguntas que a gente fazia, se a criança abraça algum brinquedo, abraça algum bichinho de pelúcia. Então, tem a ver com essa relação, com o externo. As medidas são feitas pré-pandemia, né? Pré-pandemia. Pré-pandemia. Bom, né? Provavelmente sim, mas não tão quando, por exemplo, a gente pensa de criança maiores de 2 anos, né? Aqui são crianças até 1 ano, então geralmente elas estão, né? Apesar de que a gente tem crianças que já estão em creche, mas algumas não são todas, mas a gente tem como principal relação ali os cuidadores principais, que a gente pergunta quem é o principal cuidador da criança, e praticamente na maioria das vezes é a própria mãe, né? O pai, ou a avó, aparece como outras, figuram como outras pessoas responsáveis pelo cuidado. Mas esse domínio especificamente é dessa relação afetiva, social, que é extremamente importante para o desenvolvimento, né? A gente for pensar em desenvolvimento a longo prazo, questão de segurança, acolhimento, isso vai ser extremamente importante para essa criança. Mas, apesar da gente ter aí, né, não aumento da população, a gente lembra que a maioria das crianças estavam ali dentro da faixa de adequação, mas se a gente voltar alguns, a gente vê que o pessoal social ele foi um domínio que figurou ali, né? Por exemplo, 16% das crianças estavam na zona de monitoramento do pessoal social, com 6 e 18 estavam na zona de monitoramento aos 12. Então, ele figurou ali nos domínios mais frequentes, né, de risco para o desenvolvimento inadequado, que é o que a gente vê nesse comportamento aqui com essas populações mais baixas, se a gente for ver, né, principalmente ali com 12 meses. E aqui foi a investigação que a gente fez em relação à trajetória com o sexo infantil. No crescimento, a gente não teve nenhuma diferença em relação ao comportamento das crianças. A única diferença observada foi no domínio pessoal social. E aí a gente tem aqui os meninos com uma leve redução, né, desse score ao longo do tempo. E aí, se a gente for extrapolar para coisas sociais, é bem mais comum que meninas, apesar de que a gente está falando do primeiro ano, né, de vida da criança, que meninas tenham esse perfil, né, socialmente estabelecido de ser mais sociável, né, mas a gente lembrando que a gente está falando do primeiro ano. Então, qual foi a estratégia que a gente traçou? Encontramos diferenças relacionadas ao sexo da criança no domínio pessoal social. Os POPs podem explicar essa diferença? Então, a gente testou todos os POPs para esse domínio com interação com tempo e sexo, para ver se eles podiam explicar essa diferença. Exatamente. De resto, não foi testada interação com o sexo, até porque é a mesma lógica. Se eu testar 1000 vezes, alguma coisa pode aparecer e a gente não queria fazer com que esse achado fosse espúrio para além dos múltiplos testes que a gente já está aplicando. Então, essa foi a abordagem metodológica que a gente decidiu escolher, né? Então, em resumo, para o crescimento infantil, o único domínio que foi mantido significativo, domínio não, perdão, scorezinho, após a correção para múltiplos testes, foi o perímetro cefálico da idade. Né? Então, a gente vê que aqui, por exemplo, tanto no IMC, a gente tem achados plausíveis, né, que é a presença de transronacor no leite, né, e o Z-score de IMC ao longo do tempo aumentando. E aqui também, o peso para o comprimento no modelo ajustado, a gente também tem várias significâncias, porém não se manteram significativas após a correção para múltiplos testes. Apenas o perímetro cefálico para a idade. A gente vai ver depois a direção, né, desse achado.
Já com o desenvolvimento, o domínio mais pronunciado dos achados, apesar da gente ter alguns em relação à coordenação motora grossa, achados em relação à comunicação, foi a coordenação motora fina, né? Com PPDDE como principal, que é o metabólito do DDT, o total dos dois organoclorados mais, pesticidas organoclorados mais frequentes e o total de POPs. Muito provavelmente, tanto o total de POPs quanto o total de pesticidas organoclorados, eles foram fortemente influenciados pelo DDE, porque esse é o POP mais altas concentrações que a gente viu lá no primeiro artigo. Ele tem, assim, concentrações absurdamente mais elevadas comparado com os outros volumes orgânicos persistentes. Então, de certa forma, ele contribui aí para o total, tanto para o total de POPs quanto para o total de pesticidas orgânicos orais. Isso, coordenação motora. Na ordem, né? O A é comunicação, o B, coordenação motora grossa, o C, coordenação motora fina, o D, resolução de problemas, é um outro domínio, e o E é pessoal social. E o domínio que foi mais frequente, essa associação com os modelos, lembrando que essa última coluna que eu estou olhando, a associação, já são os modelos ajustados por confundidores e corrigidos para múltiplas comparações, né? Então, o modelo final. A gente lançou algumas estratégias de avaliação de qualidade desses modelos, avaliação de resíduos, avaliação dos critérios de AIC, e eles, de fato, apresentaram uma qualidade razoável. Agora, especificamente em relação à direção, a gente encontrou que a presença de ausência de POP, né, dependendo de onde a gente olha, ela foi relacionada com uma redução do perímetro cefálico de qualidade. Então, foi uma coisa aparentemente controversa que a gente encontra ali, né? E completamente plausível os scores, no caso, como a variável está contínua, né? Aquelas crianças que tinham maiores concentrações, ou seja, menos um desvio padrão, eram aquelas crianças que apresentavam menores pontuações ao longo do tempo. Então, a pontuação dessa criança que recebeu com 2 a 50 dias. A criança que recebeu com 2 a 50 dias leite com maior concentração de DDE, total de pesticidas organoclorados e total de POPs, foi aquela que apresentou o comportamento do score de desenvolvimento, no caso, coordenação motora fina, reduzindo, decrescendo, né, impactando. Ao passo que aquelas que tinham menores concentrações mantiveram ali um comportamento crescente. E aí, dentro da discussão, né, a gente vê que, especificamente, eu acabei não falando aqui, mas a gente investigou o comportamento em interação com o sexo e a gente viu que a direção das relações elas foram as mesmas para meninos e meninos. Então, assim, os POPs não foram responsáveis por aquela diferença. Aquela diferença que a gente encontrou provavelmente é explicada por um outro fator que, para o nosso trabalho, não foi explicada pelo sexo das crianças. Então, a gente não encontrou a questão do papel de sexo referente ao nosso estudo, né? Mas a gente tem aí alguma plausibilidade que a gente vai discutir um pouco mais. Então, a gente viu que, em geral, compostos como o beta-hexaclorohexano, ele foi associado a aumento do score de MC para a idade, a redução da velocidade de crescimento com restrição de crescimento e ao menor peso ao nascer. Guardem essa informação que a gente está falando aí de aparente dicotomia e aparente contraste, né? Tanto com a questão do aumento de peso, quanto da questão da redução da velocidade de crescimento e menor peso ao nascer. Mas a gente também tem estudos que não encontraram associações com o leite humano, né? Os focos do leite DDE, principalmente no leite humano, e o crescimento infantil. Mas a gente tem aí já meta-análises falando, né, de concentrações de transmolecular do leite IMC, paridade em crianças e até mesmo diabetes em adultos e outras doenças crônicas que dão já indícios dessa desregulação endócrina, né, desse papel de possível modificação que a gente viu lá quando a gente estava falando de contexto e de associação com a saúde humana. Então, essa desregulação endócrina ela vai agir na lipogênese
e principalmente nos hormônios tireoidianos, essenciais para o crescimento infantil, como eu falei. Elas podem modificar o processo de homeostase, interferir na sinalização endócrina, que vai desde alterações em gliceraldeído e metabolismo em geral, estimulando e aumentando a adipogênese e diminuindo a eficiência metabólica, o que vai estar intimamente ligado com a questão da explicação para a fonte associação positiva com a obesidade. Em relação a estudos, a gente vai ver que eu vou trazer tantos estudos com sangue, cordão umbilical, né? E vez ou outra leite, porque a gente ainda não tem tantas evidências relacionadas ao leite. Assim, a gente já tem, né? Até porque é uma matriz de biomonitoramento que a gente viu lá em 2008, já tinha dados, né? E até antes disso. Mas a gente ainda não tem tantas evidências, porque a gente tem um conjunto maior sempre relacionado a fatores que refletem a questão pré-natal. Né? O sono materno reflete a exposição pré-natal, até mesmo a própria placenta durante a gestação, mas não pós-natal. Então, a gente tem estudo com cordão umbilical, tentando entender, né, o porquê que talvez a gente tenha encontrado essa contradição aí do beta-hexacloroxano com a restrição, digamos assim, ou a presença com a manutenção do pequeno aumento do perímetro cefálico, dos quadris de perímetro cefálico da idade, né? A gente encontra as concentrações maiores com menor circunferência da cabeça, que isso vai estar relacionado também ao comprometimento cognitivo, né? Outro estudo indiano também encontrou essa relação inversa. Então, é muito mais frequente relações inversas com o perímetro cefálico. A gente tem duas possíveis explicações para isso. A primeira delas é porque, às vezes, a gente tem medidas transversais. No nosso caso, a gente acompanhou longitudinalmente esse perímetro cefálico, né? E outra explicação pode ser porque as alterações de perímetro cefálico, diferente do peso e qualidade, por exemplo, elas são muito mais tardias. Eu precisaria de mais tempo de observação ou de medidas mais posteriores para poder avaliar melhor essa medida. Então, essa foi uma das possíveis explicações para além do contraste das medidas que a gente está utilizando. A gente medir unidades mais avançadas da criança, até 24 meses. Isso, exatamente. Porque o peso ele é muito sensível. O peso e qualidade ele vai flutuar de forma muito mais sensível. Qualquer alteração da saúde da criança ele é sensível a isso. E o perímetro cefálico, o comprimento da criança, apesar dele refletir, né, um processo mais lento comparativo ao peso, as restrições nessa escala do perímetro cefálico, as alterações do perímetro cefálico, elas tendem a ser bem mais tardias do que esses dois primeiros. O HCH, né, que foi o hexacloroxano que a gente falou das relações anteriores, ele foi muito utilizado também enquanto um poluente no combate aos vetores de malária, doença de Chagas, até mesmo em shampoos para tratamento de sarna e outros. E a gente tem no beta-hexacloroxano mais recalcitrante de todos eles, né? Então, o papel de toxicidade dele e até mesmo a sua presença na cadeia alimentar é muito grande, é muito significativo. Uma meta-análise realizada encontrou que a exposição pré-natal a esse beta-HCH resultou em menor peso ao nascer. Essa restrição do peso ao nascer, e aí eu trago novamente essa questão da relação com o diabetes que a gente falou anteriormente, e agora com risco maior para a síndrome metabólica, que nos traz a reflexão em relação ao número, né? Esse comportamento aparentemente, ora relacionado à restrição do crescimento intrauterino, ora relacionado ao baixo peso ao nascer, de forma mais tardia a longo prazo, a obesidade e aumento dos esportes de IMC, pode nos dar fortes indícios de que os povos estão relacionados ao DORS, né? Ao desenvolvimento das doenças. Esse comportamento. Em relação à coordenação motora, a gente tem estudos que já falam, né, de relação inversa entre a presença de alguns poluentes no leite, nesse caso no cordão umbilical,
E a função de coordenação motora fina de crianças lá das Índias Ocidentais, francesas, um estudo chinês que investigou o nível de DDT no leite de um mês após o parto, foi inversamente associado ao mesmo desenvolvimento com cognição e linguagem de bebês de 10 e 12 meses. Além disso, a gente tem o DDE, que é o mesmo composto que nós encontramos fortemente associado com a coordenação motora fina das crianças. Ele foi descrito previamente como mais prevalente nas amostras, nas nossas amostras de leite, que foi o que eu falei, né? E não só nas nossas, em muitas outras amostras, né? Geralmente ele é encontrado em praticamente 100% das amostras, lembrando que ele é um metabólico, né, do DDT. Então, se a gente for pensar nisso, a gente tem um conjunto de focos, né, pensando mais a longo prazo. O que não tem de metabólico? Por mais que a gente encontre concentrações mais baixas, ou até, por exemplo, os retardantes de chama, a gente não encontrou em concentrações. Praticamente nenhuma das nossas amostras tinha concentração de retardantes, nenhum dos retardantes de chama, que são quadromados. Mas o que poderia ter de possíveis metabólicos e subprodutos desses componentes orgânicos persistentes? Como é o caso E dele? esses metabólicos, próprios organismos ou eles são formados no ambiente? As duas situações. Eles podem ser encontrados no ambiente, e aí, por esse motivo, né, eles vão via cadeia alimentar principalmente, mas a água contaminada podem estar em contato e eles podem também ser degradados. Mas eles são degradados no ambiente. E aí eu trago o histórico, que a gente já falou, né, algumas vezes, do quanto que a gente tem aí o DDT banido em 2009 e tem, em pleno 2017 a 2020, concentrações de praticamente 100% e concentrações consideravelmente altas de DDE no leite dessas mulheres. Então, como que acontece esse processo de alteração do desenvolvimento infantil, né? Os POPs, eles acabam agindo como desreguladores endócrinos que têm papel neurotóxico e ele tem o cérebro como principal alvo-alvo. Então, assim, a gente viu lá no começo, né, em um dos estudos que eu trouxe, que ele pode ter essa neurotoxicidade. Então, o que vai acontecer nos caminhos possíveis, né? Vão ser os receptores de hormônio tireoidiano interferindo no eixo hipotálamo hipófise, tireoide, que vai impactar em diversas atividades de neurotransmissores, vai prejudicar a minha imunização, inclusive a poda sináptica, que são processos extremamente importantes durante a infância e no primeiro ano de vida da criança. Uma coisa, vocês têm alguma coleta de material biológico das crianças? Não. Quem tem coleta de material biológico das crianças é o MILC, que faz a avaliação de volume, aí tem sangue, tem urina e tem saliva. Faz o dela. Saliva. É interessante, porque de repente pode usar, porque além dos hormônios tireoidianos, corticóides também são muito importantes nesse processo, né? E eles podem ser usados em saliva. Os hormônios tireoidianos nunca vi dosar em saliva, só em sangue, no próprio leite, que já não mas saliva que eu conheço, assim, seria o corticóide, né? A gente já falou em algum momento sobre isso, né? De usar, não, de glicocorticoide não. Mas uma coisa que eu lembrei agora que a gente tem, mas enfim, não tem como usar nesse momento, são as amostras de fezes, né? Também seria algo interessante para outras vias, mas isso. Inclusive, a gente acabou de ver que eu te falei, né? Da gravidade, Uma curiosidade. Eu vi que critérios que são usados para a integração desses componentes orgânicos persistentes, com critérios, até por critérios de ser pesticida, temos químicos usados, os testes de produtos. Existe um critério que é usado para determinar que um composto é componente orgânico persistente.
Entende? Quem determina a questão e a classificação deles como persistentes poluentes orgânicos persistentes são as Nações Unidas do Programa de Meio Ambiente. Né? Então, é feita uma avaliação, tanto que lá no começo eu coloquei que tem algumas classes que ainda estão em processo de avaliação. Mas quais os critérios específicos para que eles sejam incluídos nesses grupos, eu não saberia te falar. Mas provavelmente, exatamente, tempo de meia-vida, né? E efeitos relacionados. A gente tem, por exemplo, teve semana, até acho que quase um mês, tem um seminário no Instituto, que é o Seminário dos Radicais. Então, é atualização científica. E uma professora foi apresentar a parte da tese de doutorado dela, que foi avaliar a concentração de agrotóxicos. E aí a gente está falando de agrotóxicos atuais, vigentes, na alimentação infantil. Então, eu acho que, além do tempo de meia-vida, seriam esses papéis de interação com a saúde humana, né? Porque, por mais que a gente está falando, por exemplo, glifosato, foi uma das coisas usadas lá, se eu não me engano. Então, você tem o glifosato, o papel dele na saúde humana e algo atual. A gente está falando de algo que foi produzido, utilizado lá atrás, falando de algo atual. Então, acho que essa relação entre a persistência, né, a perenidade no meio ambiente, em diversas matérias, e a relação disso com a saúde, provavelmente são alguns dos critérios que estão relacionados. Por volta de discutido bastante, né? Não só também, assim, é claro, né? A gente vai pensar na saúde humana e tudo mais, mas se você para pensar num contexto maior, né? Por exemplo, a influência que eles podem ter na biodiversidade, né? Assim, um contexto muito amplo, né? É aquele conceito mesmo, né? De One Health, né? Que vai além da questão da saúde humana, né? Nós, seres humanos, como parte da natureza que somos, né? E é a lógica de pensar em ecologia como ponto do processo que está inserido nisso, né? Inclusive, tem uma parte da epidemiologia, que é a epidemiologia crítica, do professor Jaime Jail, que é do Equador, que traz toda essa vertente de pensar mais criticamente a epidemiologia. Ele fala o quanto que as mudanças climáticas podem determinar os processos de adoecimento. Quando a gente vê dengue, Zika, a gente tem processos imediatos com alterações ambientais. E o quanto que isso tudo está interconectado com a saúde humana. Então, tem completa relação quando a gente pensa na ecologia no seu sentido mais amplo, né? É mais do que uma oportunidade. Sobre a educação, por exemplo, de livros, do ponto de vista, assim, não só identificar uma um erro persistente para identificar no estado. Então, a pessoa tem ligação com as Nações Unidas. Para mim, parece que essas Nações Unidas são realidade e potencialmente. Então, se quer relação, depois de dar o conhecimento para fazer uma pesquisa e descobrir um determinado governo orgânico persistente e até levar este governo a ser reconhecido nas Nações Unidas. Sim, sim. Primeira coisa que faz, né? Bota para fora. Sim, a visibilidade, né, que você encontrou. Mas existe um meio para isso, que são as COPs, né? As conferências. Isso. Tanto que a cada COP isso pode ser atualizado e esses poluentes orgânicos persistentes podem ser incluídos ou não dentro do rol ali de poluentes orgânicos persistentes. Mas é claro que tem um outro ponto que eu trago mais para frente de discussão, que são as diferenças globais. E a gente sabe que tem questões relacionadas ao poder, muito, né, obviamente, em relação a isso. Então, por exemplo, quando eu trago lá no começo o contexto do Brasil, não foi à toa. A gente é um país que, historicamente, foi colonizado. E se a gente for pensar não só em colonialismo, mas em colonialidade, a gente vive reflexo do período colonial atualmente. O Brasil exporta commodity para fora.
E o preço dessa exportação de commodities tem um impacto ambiental imenso. Quando a gente fala de impacto climático, né, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de consumo de água, quem mais consome água no Brasil é a pecuária. Então, assim, claro que, obviamente, todos nós temos que nos conscientizar, fazer um uso consciente, sustentável, mas, assim, até que ponto os modos de produção ainda vigentes no sistema alimentar que a gente tem hoje são preponderantes para esse uso e para a disseminação desses poluentes e manutenção até os dias atuais. Isso perpassa muito pelo nosso histórico, né? Eu trago aqui em algum momento o quanto que continentes como a própria América e até mesmo a questões dos países africanos apresentam melhores concentrações de poluentes orgânicos persistentes que países do continente europeu. Isso não, obviamente, que a gente tem toda uma questão relacionada, por exemplo, à latitude, maior possibilidade ambiental, mas não é só isso. A gente tem questões históricas de políticas ambientais um pouco mais tardias, apesar de movimentos sociais comentaram por isso, por conta do nosso histórico de produção, né, de alimentos e exportação de recursos naturais. E até mesmo, como eu falei lá no começo, se a gente for parar para pensar, na Europa, o DDT foi banido muito antes do que aqui no Brasil. Então, todas essas questões contextuais são extremamente importantes para a gente pensar como que uma determinada substância chega da COP, é discutida e vira, de fato, denomina-se um poluente orgânico persistente. Né? Acho que são questões que a gente precisa... No final da aula, eu trago algumas reflexões do que parece tão desanimador o cenário, né? Mas o que a gente pode fazer para tentar ter um ponto de vista um pouco mais positivo e modificador da realidade. Tá aqui, né? A questão da plausibilidade biológica, da especificidade por sexo, ela é completamente, né, plausível. A gente vai ter ali receptores hormonais sexuais que são mediadores específicos para cada sexo, tanto que a gente tem, em alguns estudos, meninos sendo mais afetados por alguns poluentes orgânicos persistentes que meninas, mas, como eu falei, a estratégia metodológica que a gente usou para avaliar isso a gente não encontrou, né? E aí, aqui, como eu acabei de falar para você, eu falo um pouco dessas disparidades, porque pensa só, se o Brasil, e no contexto maior, né, os países latino-americanos, eles são países, somos países, e tivemos um histórico de colonialidade, né, somos assombrados por esse histórico até os dias atuais, continuamos exportando commodities, né, produzimos muito mais para exportar do que para consumir, com um grande impacto ambiental nisso tudo. E a gente é afetado por mais poluentes persistentes, em contrapartida também tem o pior dos marcadores do desenvolvimento infantil, enquanto país de baixa, média, baixa renda, né? Então, se eu pensar nesses dois mecanismos que seriam mais de cunho social e mecanismos ambientais, eu tenho um mecanismo perfeito para a manutenção da desigualdade. Né? Então, é uma estratégia para além das questões que a gente já conhece, a gente está adicionando mais uma evidência para pensar o quanto que isso pode determinar. E se eu tenho uma criança que na vida intraútera, no primeiro ano de vida, já está em desvantagem, eu estou falando da manutenção da desigualdade a longo prazo. Em adultos, né? A longo prazo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa refletir, e assim, obviamente, que as nossas, eu vou falar um pouco das limitações, eu não posso, né, afirmar que o POP causa, o nosso tamanho amostral pequeno, a gente não tem poder para falar de causalidade, né? A gente investigou e explorou algumas relações. Mas é algo que nos leva a refletir de maneira importante, né? E aí, já engatando com as limitações, a gente tem algumas limitações importantes, que, primeiro, a nossa amostra não é probabilística, então qualquer tipo de extrapolação não pode ser feito, né? A gente tem uma amostra muito específica. Como todo artigo, todo o trabalho longitudinal, a gente teve perdas de segmento, apesar de a gente ter usado um modelo estatístico que tentasse, de alguma forma, dar conta dessas perdas de segmento. E uma outra limitação é que, durante a extração de leite, a gente não fez o esvaziamento da mama. E aí, o esvaziamento da mama completo, ele incide em não ter ali totalmente conteúdo líquido. Então, mas eu acho
lipídica, digamos assim. Você já consegue observar Pequena. coisas importantes numa fração do leite que, em teoria, teria menos. O momento que você, né, o estudo, né, avançar, ou outros estudos que concluem, né, a parte mais rica em vídeo, a minha expectativa é que a diferença seja ampliada ainda, né? Que na verdade esteja, então, subestimado o que a gente evoluiu. Ainda já grande, e ainda assim, uma parte que tem muito vídeo. Tem mais vídeo. Verdade. Verdade. E aí, indo para os pontos fortes, né, a gente buscou uma análise robusta, e principalmente no período pós-natal, que são mais escassos, né? A gente utilizou um desenho longitudinal para avaliação do crescimento e desenvolvimento, a gente não avaliou, o nosso objetivo não foi pontualmente ver o desenvolvimento com o meio, dos meses, a gente quis ver esse comportamento de trajetória desse crescimento e desenvolvimento. Então, isso foi um ponto forte. A utilização do DAG para evitar superajustes também pode ser considerado um ponto forte. E o uso do leite como matriz principal em não invasivo, né? Que você consegue avaliar aí o binômio. Então, em resumo, o que a gente viu? Que os poluentes orgânicos persistentes, maiores concentrações de beta, hexacloro, hexano, foi maior, foi positivamente associado com maiores Z-scores de perímetro cefálico de qualidade, e o DDE, o total de OCPs, que são os organoclorados, né? E o total de POPs foi associado a menores scores e pontuações de coordenação motora fina. Em relação às nossas perspectivas, né, finais, eu trago aqui algumas questões mais positivas para lidar com todo esse contexto que parece um tanto quanto desanimador, né? Então, buscar estilos de vida que favoreçam uma dieta mais saudável. E aí alguém poderia perguntar, tá, mas o novo guia alimentar da população brasileira fala de alimentos in natura. E alimentos in natura, uso de agrotóxicos, poluentes, solo, né? Mas a gente tem estratégias, que é o uso de alimentos orgânicos, e mais do que o uso de alimentos orgânicos, porque tem todo um mote de valor atualmente, né, valor monetário em alimentos orgânicos, é fortalecer as pequenos produtores de alimentos. Então, a gente tem agora estratégias como a agroecologia, que nos possibilitam um acesso melhor, né, mais acessível financeiramente, a esses alimentos com pequenas produções, né, com pequenos produtores, agricultura familiar, etc. Então, isso pode ser muito mais viável do ponto de vista de menor contaminação. E favoreça, né, os menores preços. Exatamente. Não pode, né, quantas pessoas na população em geral podem pagar 10 reais numa abobrinha? Uma abobrinha na frequência de 10 reais. Melhor ainda. 1.007 reais. Então, você tem que ter, né, realmente assim, uma coisa maior, né, esse cenário, né, para as pessoas, para facilitar o acesso das pessoas com preço razoável, para facilitar o acesso das pessoas. A gente tem algumas estratégias, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, o que visa que, por um período, enfim, tenebroso politicamente, a gente teve alguns entraves em relação a essa política, que visa a aquisição, por exemplo, de alimentos para alimentação escolar via agricultura familiar, que parte desses alimentos sejam adquiridos a partir da agricultura familiar. Então, obviamente, que são estratégias. Eu acho que uma outra estratégia importante, por exemplo, exatamente, na infância.
e aí outra estratégia importante também da gente pensar, é a questão da maior conscientização de alimentos ultraprocessados, porque uma coisa que eu não consegui captar com os estudos que tem alguma plausibilidade, e que a gente não trabalhou com bisfenol, por exemplo, né? Mas, que é um poluente. Mas, por exemplo, embalagens de alimentos, plástico, né? E bisfenol, ultraprocessados, então, mais ainda. Tanto que aparece aqui enquanto estratégias, né? Não só a gente utilizar produtos que favoreçam que sejam mais ecológicos, desde cosméticos, produtos de higiene, que tenham mais essa pegada de consciência, né, ambiental, e até mesmo não só de consciência ambiental, de consciência para a nossa saúde, porque tem revisões temáticas que falam de contaminação do leite, contaminação de soro, com produtos como protetor solar, produtos de cosméticos em geral, né? E uma coisa simples, que parece, né, uma coisa simples, mas que talvez não seja tão falada, é o próprio armazenamento de alimentos em potes plásticos, né? Seja não só, porque eu não boto quente, ou então não congelo, mas assim, o simples fato de estar ali em algum lugar pode gerar contaminação para esse alimento, né? Então, dentro de casa, utilizar o máximo possível. Outra coisa que, assim, fortemente relacionada ao contaminante são os usos de inseticidas domésticos. Então, assim, inseticidas de cunho mais natural, principalmente em áreas endêmicas, né? Que tenham barreiras físicas e tudo mais, é uma estratégia. Produtos de limpeza são outros que de contaminação importantes. E ter o hábito de checar os rótulos desses produtos. Porque muitas das vezes a gente não sabe, mas está lá. Os nomes que apareceram na lista dos poluentes persistentes, ainda tem um outro que vai e aparece, né? Então, avaliar o uso, eu falei, em relação a comportamentos em geral, né? Comportamentos responsáveis. Então, está sempre, acho que a familiarização, acho que a gente precisaria de um mega super projeto de extensão para tornar, que nem rótulo de alimento, né? A estratégia para fazer com as pessoas, porque o rótulo de alimento, infelizmente, existem movimentos sociais que lutam, a própria comunidade acadêmica lutou agora, não sei se vocês viram nas aulas de Páscoa, durante a Páscoa, a rotulagem já entrando em vigor, com alta concentração de gordura, para chamar a atenção, que é uma coisa que acontece em outros países latino-americanos há muito tempo, né? Então, acho que até a população, essa informação, né, de identificar possíveis poluentes, e de coisas que não deveriam ter nada de poluente, a gente está lidando com isso, seria extremamente importante. Eu reparei, especificamente, eu exemplo da parte, eu reparei isso, eu fui na Cacau do Touro, comprar um chocolate para usar para noite, né? E aí tinha lá, né, as barras de chocolate com 60% tal, não sei o que e tal. E aí tinham 3. Aí 2 delas tinham logo na frente, assim, alta concentração de gordura e açúcar, desse tamanho, assim. Aí eu falei, pô, eu vou comprar esse aqui, não, eu vou assustar a mulher. Aí comprei justamente aqui. Mas, assim, realmente, me chamou a atenção, né? O que estava ali não era nem no verso da embalagem, era na Frontal. frente, era frontal. Você vê como que essas coisas fazem muita diferença no comportamento de consumo e de compra das pessoas, né? Se está na frente, se está na frente, por exemplo, faz toda a diferença. Porque a pessoa vai olhar certamente que está na frente. E talvez na hora de estar atrás. Chamada pelo que dá na frente. Mas, assim, e esse modelo nem foi um modelo aprovado pela sociedade civil, assim, foram anos de briga para a gente chegar nisso, porque tem um grande fator que é a indústria de alimentos. Então, assim, são muitas brigas, por isso que a participação social é importante. Eu nunca me esqueço da Mariana Nestlé, que veio, acho que em 2019, no Brasil, antes da pandemia, enfim, uma pesquisadora, ativista muito importante, e uma das questões que perguntaram para ela na palestra foi: o que a gente faz em um contexto politicamente tão retrógrado? Precisamos armar de conhecimento a população e a sociedade civil.
como que a gente vai querer que mudanças aconteçam? Então, eu acho que uma coisa que eu sempre trago à reflexão é o quanto a academia, né, ainda se distancia um pouco. Quem é que no nosso meio, no nosso coletivo, sabe que são poluentes orgânicos persistentes? Sabem que a importância de consumir produtos orgânicos ou minimamente da agricultura familiar estão relacionados a riscos seríssimos de doenças crônicas não transmissíveis. Né? Então, são informações que precisam chegar, e a academia, né, é responsável também por essa informação que precisa chegar. Né? Então, acho que essa apresentação à academia, à sociedade civil, é algo extremamente importante de acontecer. Né? Enfim, evitar queimada de lixo, fatores comportamentais que estão fortemente relacionados. Mas eu acho que esse processo educativo ele é um dos mais importantes. Né? E eu acho que, como reflexão final, tudo isso que a gente falou de ação vai proteger o orientamento materno. E aí eu faço questão de enfatizar isso, porque nada de toda essa problemática que eu trouxe aqui foi para desqualificar ou tirar o aleitamento materno de jogo. Pelo contrário, foi para alertar o quanto que a gente precisa proteger, promover e apoiar o aleitamento materno. E o que a gente está fazendo para isso, né? Então, quer dizer, o meu comportamento de pensar na minha responsabilidade, no meu meio, né, na minha casa, nas minhas ações pessoais, elas podem sim impactar, inclusive, o aleitamento materno de quem é próximo, de quem está ali vivendo em comunidade comigo. E essa equipe que trabalha, né, ninguém trabalha sozinho. Então, a gente tem aqui algumas pessoas que trabalham e foram extremamente importantes no processo de coleta de dados, né, desse estudo. E né, não só, né, a professora Nádia, que atualmente está na Unifesp, o professor Gilberto Carpo, que é nosso coordenador, mas outras pós-doutorandas, doutorandas e mestrandas que atuaram de forma extremamente importante no processo de coleta de dados e nas discussões e análises desses artigos. E é isso. Obrigada. Esse? Não. Acho que essa daí é ótimo. Muito obrigada. Que bom. Deixa eu só dar. É engraçado.